agradecer ao Pai por mais uma oportunidade de estudos, por mais essa oportunidade que Ele nos dá nessa encarnação, essa maravilha, né, de misericórdia divina para nós, e termos conhecido essa doutrina maravilhosa, essa doutrina que nos auxilia, essa doutrina que nos fortalece, essa doutrina que nos dá condições de melhorarmos para nosso crescimento e nossa evolução. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa nos fortalecer nos estudos da noite de hoje, dando condições de nós assimilarmos os esclarecimentos. Todo estudo é sempre bom porque nós aprendemos cada vez mais, faz parte do nosso crescimento espiritual, é necessário para todos nós. E que nós possamos, nesse estudo da noite, receber da espiritualidade amiga a ajuda, o amparo e o fortalecimento, como sempre eles nos estão presentes conosco, como nós somos eternos pedintes, que possamos receber esse fortalecimento sempre. No nosso dia a dia, esses ensinamentos nós possamos aplicá-los na nossa caminhada para que nós possamos melhorar cada vez mais. E assim pedimos à espiritualidade a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Muita paz. Então vamos abrir aqui o Evangelho para fazer uma leitura. E caiu no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 1, Justiça das aflições. Só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Dizem, para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Por que uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então essa é a leitura, né, do Evangelho da noite de hoje, e nós encontramos todas as respostas a estes questionamentos, né, que são colocados aqui dentro da justiça das aflições. No livro dos Espíritos também nós vamos encontrar esses esclarecimentos em que ele coloca aqui. Muitos, né, têm essas dúvidas, porque os porquês da vida, né? Por que eu passo por isso? Por que o outro não passa? Por que isso acontece na minha vida e não na do outro? Será que eu mereço? Por que esse sofrimento? Por que esta situação comigo? Então nós sabemos, né, que existe uma lei dentro da justiça divina, que é a lei de causa e efeito. Então todo efeito gera uma causa. Então, se nós estamos no momento atual de nossa reencarnação passando por essas dificuldades, é porque nós temos ainda algo, né, a reparar. Então, é necessário esses momentos para que nós possamos, dentro deles, sairmos com um aprendizado e um melhoramento. Porque toda dor sempre traz para nós ensinamentos, né? Alguns criticam, né? Não aceitam, não são resignados, mas não adianta lutar contra um fato, né? Contra o fato não existe argumentos. Então o fato está aí. Então se você está passando por tudo aquilo, não é culpa de ninguém.
Então, nós temos que compreender, e esta lição, ela esclarece isso para nós. É isso? Então, que nós possamos tentar não ficar de braços cruzados, mas tentar vencer essas dificuldades melhorando. E é isso que nós estamos aqui agora, né? Para vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades. Nós estamos aqui para aprendermos através dos ensinamentos do nosso querido e amigo Kardec, que traz para nós no livro O que é o Espiritismo. E nós iremos aqui para os capítulos 2º, encerrando aquele primeiro capítulo, semana passada, dos debates. Iremos agora para as noções elementares do Espiritismo, de Espiritismo. Então, quais são essas noções e essas observações preliminares que Kardec coloca para nós, né? Que ele ressalva aqui para que nós possamos entender a doutrina espírita. Monge, boa noite, seja bem-vindo. Estamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje. Se quiser permanecer conosco, será muito bem-vindo. Então, vamos lá. Observações preliminares. Número 1. Aí Kardec coloca: é um erro crer-se que basta a certos incrédulos verem fenômenos extraordinários para estarem convencidos. Aqueles que não admitem a alma ou o espírito no homem não podem admiti-lo fora do homem, por conseguinte, negando a causa, negam o efeito. Chegam assim quase sempre com uma ideia preconcebida e uma posição de negação que os desviam uma observação séria e imparcial. Fazem perguntas e objeções às quais é impossível responder-se instantaneamente, de um modo completo, porque seria preciso para cada pessoa fazer uma espécie de curso e recomeçar as coisas desde o início. O estudo prévio tem por resultado responder antecipadamente às objeções das quais a maioria é fundada sobre a ignorância da causa dos fenômenos e das condições nas quais eles se produzem. Boa noite, Leila e Ludana. Então, aqui nesse primeiro ponto, Kardec esclarece o seguinte, que tem pessoas que acham que para você convencer alguém de que os espíritos existem, tem que ter fenômenos comprovando isso. Quer dizer, assistir. Se levar a assistir a um fenômeno em que vai haver uma comunicação de um parente que muitos gostam. Olha, meu pai morreu, ele pode dar uma comunicação? Então, se ele escutasse o pai falando com a mesma voz do pai, tudo aquilo da mãe ou do avô, seja de qual parente for, seria que iria convencê-lo? Então ele diz aqui, se essas pessoas que não acreditam que exista vida após a morte, vai acreditar só em ver um fenômeno? Vai acreditar só porque houve aquela comunicação? Se essa pessoa não tem a certeza, se eles negam que existe espírito, que exista alma, não admitem essa certeza, como é que vão acreditar? Porque as pessoas dizem, é que nem o São Tomé, né? Que só acreditou que era Jesus quando tocou na ferida. Mestre, deixa eu tocar para vê-lo. Então nós temos que crer, porque nós temos a certeza. Nós temos a certeza porque nós cremos, nós temos a confiança, nós temos a fé. E é uma fé raciocinada, não é aquela fé cega que nós espíritas temos uma fé raciocinada. Porque como ele coloca aqui, que essas pessoas que acham dessa maneira têm uma ideia pré-concebida. Então, quem tem ideia pré-concebida, fica difícil você conversar. É uma pessoa que já vem com prevenção contra qualquer assunto, contra qualquer argumento. É como ele diz, ninguém pode responder tudo. Vocês podem me fazer questionamento, ou um ao outro aí,
E nós não temos todo o conhecimento. Nós teríamos que buscar, pesquisar para dar uma resposta correta, uma resposta compreensível, uma resposta racional. É o que Kardec diz aqui, que para nós podermos esclarecer, para nós podermos dialogar com qualquer pessoa que seja sobre a doutrina espírita, nós temos que estudar. Que ele diz, o estudo prévio tem por resultado responder antecipadamente às objeções. Em tudo, se nós não estudarmos, nós não temos como responder a questionamentos. E às vezes, em vez de você fazer com que a pessoa entenda o que é a doutrina espírita, vai piorar a situação. A pessoa vai sair com mais dúvida, com mais questionamento e vai responder. Se o próprio espírita não sabe, não conhece, não tem o esclarecimento para me dar, então, e fica falando coisas que não tem noção, sem noção, por isso que ele diz aqui, não é? Que são noções elementares que nós temos que ter. Então, nós temos que ter o estudo, né, pautado dentro das obras da codificação, para nós, quando conversarmos com alguém, esclarecermos os fatos, mas com coerência. Certa feita, uma pessoa chegou para mim e essa pessoa jurava que eu era evangélica. Assim, porque nós, né, estudamos e tal, temos aquele hábito. Eu mesmo nunca gostei de bebidas alcoólicas, esses vícios assim, nunca gostei. Então essa pessoa achava que eu era evangélica, uma senhora. Uma pessoa culta, que nós sabemos que isso não conta, mas as pessoas assim têm um outro nível de entendimento, né? Uma pessoa culta, de alta sociedade, aquilo tudo. Então, quando ela um dia me pega lendo o Livro dos Espíritos, eu fiquei chocada. Ela virou-se para mim e fez: você é espírita? O demônio, você está possuída pelo demônio. Eu parei, olhei assim. Aí eu perguntei: você já leu alguma coisa sobre a doutrina espírita? O demônio jamais irá me possuir. A resposta da pessoa. Então eu disse: então nós não temos como conversar. Porque se você não tem argumentos para nós conversarmos, então não temos. E aqui nós não estamos... Exatamente, Leila. E aqui nós não estamos, não é para convencer ninguém, nem para mudar a religião. Cada um tem que estar dentro daquilo que acha que é melhor para si. Se ali você é um bom evangélico, um bom católico, permaneça, como o Sérgio falou na aula passada. Então nós não estamos para convencer ninguém, nem mudar ninguém de religião. Estamos só para esclarecer os fatos que as pessoas, as outras religiões não conseguem esclarecer. Então é isso que as pessoas não entendem quando não têm conhecimento, quando Kardec diz com ideias pré-concebidas, vem com um julgamento pronto e não tem entendimento. Então não tem como nós darmos resposta como Leila coloca. Não há que esperar que o espírita saiba tudo. Ele é um aprendiz da doutrina. O que ele não souber, tem a obrigação de procurar, pesquisar, mas não deixar que pense que ele sabe tudo. Com certeza que ninguém sabe tudo, né, Leila? Nenhum de nós sabemos tudo, estamos aqui todos em aprendizado. Uns se esforçam mais, lógico, um tem mais assim facilidade de compreensão, mas isso não quer dizer que aquela pessoa seja mais, tenha mais assim conhecimento, mais assim, o doutor da doutrina espírita, até porque a doutrina espírita não existe isso. Por isso que nós não temos nenhum representante oficial. Porque se tivéssemos, teria alguém que ali daria autoridade a ele para nós ir buscarmos ali na fonte. Não existe nenhum papa, nenhum nada. Não existe ninguém para nos guiarmos. Quem nos guia? A nossa consciência. E é o que a doutrina faz em nós. Ele faz com que a nossa consciência desperte para que nós possamos crescer, progredir. É esse o papel da doutrina espírita, melhorar o homem, né? E Leila coloca, não somos os doutos e os sábios das palavras de Jesus, né? Isso mesmo. Então, tudo isso, gente, que a gente está aqui, por mais que a gente leia,
livros espíritas. Eu já li toda a codificação. Você já estudou? Eu já li toda a codificação. Eu já li toda a obra de André Luiz, todas as obras de Emmanuel. Já li quase todas as obras de Joana de Ângeles. Mas isso não quer dizer que você estudou. Estudar é uma coisa, ler é outra. E outra coisa, a gente quando lê, que relê, a compreensão é diferente. Porque com o passar do tempo, diante dos estudos, a nossa mente ela vai se ampliando. O horizonte parece que vai se abrindo. Parece não, vai sim. Nós vamos ter um entendimento mais amplo do que aquelas palavras querem dizer. Por isso dizer de a letra é morta. Porque ela tem vários significados. Então, nós temos que nos esforçar para entender o significado. Porque para uns tem um significado, para outros tem outros. O que é belo dentro da doutrina é que o ensinamento moral, ele não tem duas interpretações, ele só tem uma. E é essa interpretação em que ninguém questiona, né? Inclusive as outras religiões dentro da doutrina acham bonito a forma que nós nos conduzirmos, sem termos ninguém a nos orientarmos, a dizer você tem que fazer isso ou você tem que agir daquela maneira. Então, isto foi o item número 1 das observações preliminares, onde Kardec esclarece que não adianta você querer mostrar um fenômeno mediúnico para uma pessoa para convencê-la, até porque a doutrina espírita não é fenômeno mediúnico, que nós sabemos que fenômeno mediúnico sempre existiu desde que o mundo é mundo. Sempre houve comunicação com o mundo espiritual. Isso não é de agora. As comunicações com os espíritos não é coisa nossa da doutrina espírita. A diferença é que nós sabemos como lidar com isso, como trabalhar esse momento, que as outras denominações ainda pecam, ainda não entendem como esclarecer essas criaturas. É isso que nós temos mais facilidade devido aos esclarecimentos dos espíritos que trazem para nós, né? No item 2, ele faz o seguinte: aqueles que não conhecem o espiritismo imaginam que se produzem fenômenos espíritas como se faz em experiências de física e de química. Daí sua pretensão em os submeter à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para a observação, não admitindo, em princípio, a existência e a intervenção dos espíritos, ou, pelo menos, não conhecendo sua natureza, nem seu modo de ação, eles agem como sobre a matéria bruta. E, do fato de não obterem o que procuram, conclui que não há espíritos. Colocando-se em outro ponto de vista, compreende-se-á que os espíritos, sendo a alma dos homens depois da morte, nós mesmos seremos espíritos e que estaríamos poucos dispostos a servirmos de joguetes para satisfazer as fantasias dos curiosos. Leila complementou aqui o que nós tínhamos acabado de falar sobre o ponto anterior, que mediunidade é processo de comunicação entre os dois mundos e não processo mágico, né? É isso que fala agora o ponto seguinte, né, Leila? Que as pessoas que não conhecem o espiritismo acham que os fenômenos acontecem dessa forma aí, como se fosse em um laboratório. Você pode sentar ali, eu quero falar com o tal espírito, senta e chama ele e vai falar com ele. É assim? A comunicação não é dessa forma, né? O telefone não toca daqui para lá. Até porque os espíritos, eles é quem dizem se querem se comunicar ou não, se querem se fazer visíveis ou não. Então, nós aqui somos só um intermediário entre eles. Então, eles é quem define. Mesmo espíritos grosseiros, atrasados, seja que tipo for, eles é quem definem, eles é quem escolhem, eles é quem ditam. Não somos nós, né? E quando Kardec esclarece aqui que se as pessoas acham que é desta forma e por não conseguirem essas comunicações, aí duvidam, não aceitam, porque a sua vontade não foi
Exatamente, nós ficamos aqui só esperando. A sua vontade não foi atendida. Então, eu queria que meu pai desse uma comunicação. Vê lá na reunião se ele vem. E é assim, é. Olha, diz, hoje eu quero que venha um parente meu, venha um vizinho meu, venha isso, venha... Não é assim não, gente. Os espíritos não estão à nossa disposição para quando nós queremos, para o que nós quisermos. E ele diz aqui. E eles também acham, né, que por não, numa comunicação mediúnica, aquele espírito não ficar ali visível, como numa materialização tangível, como foi no passado, não existe espírito. Que aquilo é tudo ilusão, é tudo fantasia. Aí por isso que dizem que nós somos loucos, que ficamos conversando com as mentes, com os nossos pensamentos. Tem pessoas que dizem que as comunicações mediúnicas se dá através de ondas que nós captamos de nós, aqui entre nós, quer dizer, entre nós vivos, e transmitimos. Que não existe essa história de que espírito se comunica, não. Que não existe espírito, como ele colocou aqui. Então, não entende que morreu, o corpo físico é o espírito quem permanece. Isso acontece conosco toda noite, quando nós dormimos. Quando nós dormimos é interessante. O corpo está ali deitado, o espírito se despreende, vai para o mundo espiritual passear. Nós, o espírito dividido, ele não lembra que existe um corpo. Só quando ele se sente ameaçado ou perseguido é que ele tenta fugir para se esconder neste corpo. É como se fosse um casulo para ele, onde ele vai se sentir ali protegido. Mas ele não lembra que existe um corpo ali. E quando passa no fenômeno morte, que a pessoa chega do outro lado, aí que se vê, ué, e eu morri? Como eu morri? Se eu estou aqui, eu estou falando, eu estou vendo, eu ando, eu chego junto das pessoas. Aí o que acontece? As pessoas, o morto que achava que aquilo não acontecia, a perturbação vem daí, né? Vem muitas perturbações espirituais devido a esse fato, em não se acreditar que existe a vida após a morte. E nós temos essa certeza. Jesus falava isso o tempo todo. No Evangelho, o que tem lá de relato, ele comunicando que o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Existem várias moradas na casa do meu Pai. Onde é a casa do meu Pai? Será que as pessoas não param para refletir sobre isso? Será que só existe pessoas no mundo físico, aqui no nosso planeta Terra, no nosso mundinho pequeno? Será que só existe aqui limitado? Deus, a sabedoria, né? Deus, né? Totalmente justo e bom. Deus que tem total onipotência. Para nós, será que Deus só iria criar um mundo e colocar a gente nesse mundo, nós terráqueos, e o resto não existia mais, só existe espíritos no mundo terra? É muita, né, ingenuidade pensar dessa maneira. É muita ingenuidade, né? Se deixar. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. E Leila coloca, e essa ignorância traz imensos sofrimentos com relatos em OCI. Você pode dizer o que é OCI, Leila? Porque realmente esses sofrimentos, nós já falamos, é de pessoas, o céu e o inferno. Ah, ok, no livro O Céu e o Inferno, realmente. No livro O Céu e o Inferno, nós temos lá na segunda parte, né, os relatos dos espíritos que saíram aqui da Terra. E quando chegaram no mundo espiritual. E assim seremos nós. Nós, com todo esse conhecimento que nós detemos, né, sobre a doutrina espírita, cada um de nós tem um tempo já de conhecimento. Quando nós aportarmos do outro lado,
nós vamos levar um choque. Nós vamos sentir a diferença. E nós vamos querer voltar, querer permanecer aqui. Não, a pessoa diz, mas você não é espírita, sim. Mas é uma dificuldade de aceitação. Basta você, quer ver um exemplo, assim, a gente grosseiramente entre nós? Você mora em um estado, naquela cidade, tem seu trabalho, amigos, tudo ali. De repente você tem que mudar, ir para um outro, totalmente diferente, que você não conhece ninguém. Quando você chega lá, você logo de primeiro vai achar tudo bom e maravilhoso? Vamos estranhar. Vamos querer estar sempre retornando para visitar. Até que com o passar do tempo a gente se acostuma lá. No outro local para onde nós formos, né? Então assim é no mundo espiritual. Nós vamos nos adaptando aos poucos. Nós vamos recebendo as informações, vamos nos aprender, vai ser um reaprendizado a nós vivermos lá novamente. Mas nós não somos espíritos? Sim, mas estamos atualmente num corpo físico, no mundo materialmente falado, em matéria concreta. E lá a matéria é diferente, é um outro mundo, só que diferente do nosso. A matéria é diferente. E nós vamos aprender a viver nesse mundo onde essa matéria é diferente. A se alimentar, a andar, a conversar. Né? Porque nós não precisamos usar a boca, o pensamento. Nós vamos aprender toda essa situação. Que aqui para nós temos esse aprendizado para nós. É como uma criança. O bebê quando nasce, ele não sabe falar, não sabe caminhar. Não sabe se vestir, não sabe tomar banho sozinho. Ele não vai aprendendo isso aos pouquinhos, a mãe vai ensinando, o pai, a babá, seja os familiares. Seremos nós quando retornarmos ao mundo espiritual. Então é o que Kardec está colocando aqui. Que no segundo ponto, que essas pessoas que acham que se o espírito não dá comunicação na hora que quer e da forma que eles querem, eles não vão aceitar. Tem que ser como eles querem, a vontade dele. Mas só que Deus, né, sabe o que é necessário para nós. Então a nossa vontade nunca vai ser satisfeita, mas sim as nossas necessidades. Então o que é necessário para nós vai ser permitido de nós podermos receber essas comunicações, essas orientações, esses contatos. Então quando for necessário nós iremos ter contato com os espíritos. Quando não for, nós não teremos. Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Aí vamos passar para o item 3, ok? No item 3, ele coloca o seguinte, como dizem que quem cala consente, né? Então vamos prosseguindo. Se bem que certos fenômenos possam ser provocados em razão de provirem de inteligências livres, eles não estão jamais à disposição absoluta de quem quer que seja. E quem se empenhasse em obtê-los à vontade, provaria ou sua ignorância ou sua má-fé. É preciso esperá-los, compreendê-los em sua passagem e, frequentemente, é no momento em que menos se espera que se apresentam os fatos mais interessantes e mais concludentes. Aquele que quer seriamente se instruir deve, pois, levar nisso, como em todas as coisas, a paciência, a perseverança e fazer aquilo que é necessário. De outro modo, é melhor para ele disso não se ocupar. Então, quem acha que entrando na doutrina espírita vai conseguir logo provocar certos fenômenos, a tal história, né? Vou participar da doutrina espírita porque eu quero ser médium, eu quero ir para uma mesa mediúnica. Não vai. Você vai ter que aprender. Você vai ter que estudar. É como ele fala aqui, não é? Que eles jamais estão à disposição absoluta de quem quer que seja. Como é que você pode colocar uma pessoa para trabalhar em a sua mediunidade, que todos somos médios, né? Desenvolvê-la, se essa pessoa tem o menor conhecimento do que seja mediunidade,
o menor conhecimento de como se apresenta o fenômeno mediúnico, como é que esse fato acontece. E como será? Porque a mediunidade, nós sabemos, ela existe, né, em duas formas. Isto é uma norma. Uma norma, nesse fato, não é norma, Claudenice. É porque, veja só, se você não tem conhecimento do fato, como é que você vai desenvolver sua mediunidade? Como é que você vai sentar em uma mesa mediúnica e como é que você vai dar uma comunicação mediúnica? Você tem que ter a educação mediúnica, e essa educação se faz através do estudo. Então, não é norma. Kardec orienta no livro dos médiuns, que é o nosso manual, que nós temos que estudar. E através do estudo é que você vai entender os fatos como acontecem. Então você, a partir daí, vai poder participar de uma atividade em que você tem conhecimento de como ela acontece, como ela se dá. Porque em cada um de nós, a mediunidade vai se apresentar de uma forma. E respondi a sua pergunta? Entendeu? Se não, Leila pode complementar. Ou Rogério, ou Ludana, Siderac, né? Ok. E ele diz aqui, né? Aquele que quer seriamente se instruir deve, pois, levar nisso, como em todas as coisas, a paciência. Nós não adianta nós querermos, né, da noite para o dia, iniciar certos trabalhos que nós não vamos ter. Vocês acham que quando Chico iniciou as atividades dele, veja quanto tempo ele demorou. Chico, ele mesmo relata, ele escreveu, perseverança, exatamente. Quando ele estava com aquela montanha de escritos, o que foi que Emmanuel chegou para ele e disse? Pois é, 2 anos. O que foi que Emmanuel disse? Queime tudo, que agora é que vamos. E ele achando que já estava ao máximo, né? Veja só, passou 2 anos em treinamento. E olhe que a mediunidade dele foi sendo trabalhada desde a infância. Imagine nós que desperta há algum tempo e quer, de repente, executar esse trabalho mediúnico. Né? Então, nós, para fazermos esse trabalho, como ele colocou aqui, e foi colocado aí na tela, paciência e perseverança. Sem esses 2 requisitos, nós não conseguiremos. E isso é no nosso dia a dia, sabia? Como é que nós vamos desempenhar uma atividade em nosso trabalho, se nós não treinarmos, se nós não perseverarmos, não tivermos paciência? Será que da noite para o dia você pode mudar de cargo, de função e chegar lá? No outro dia, amanhã você vai chegar, você foi promovida. Você vai passar para um outro setor, um outro departamento. Será que você vai saber fazer aquilo sem ter alguém para lhe auxiliar? Sem ter alguém para lhe orientar, lhe esclarecer? Então, isso é em tudo na nossa vida. Nós temos que ter paciência e perseverança, né? Esses atributos que nós dizemos, eu não tenho, nós temos, só que nós não alimentamos, né? Essa sementezinha em nós, ela vai germinando e de repente a gente pisa nela, acabou a paciência. A minha paciência foi esgotada, acabou-se, né? Muito acomodados, meu amigo, e preguiçosos. Isso é assim uma atitude nossa devido ao nosso grau de que estamos ainda na nossa condição de imperfeição, né? Então, quando nós vamos despertando dessa lentidão, dessa modorna, então nós vamos acordando aos pouquinhos, aí é quando nós vamos percebendo que nós, como colocou Leila no início, nós não sabemos nada. Nós não entendemos nada. Estamos aqui todos na mesma condição, como foi colocado. Jesus, quando coloca lá um livro dos Espíritos, né? Todos criados simples e ignorantes, nesse sentido, mas com destinação à perfeição. E vamos buscar essa perfeição. Cada um vai ter que se esforçar, né? Vai deixar a preguiça de lado, a acomodação de lado, arregaçar as mangas,
pacientemente, perseverante, tolerantemente e iniciar sua caminhada. Ok? Mais alguma colocação, gente? Não? Então vamos para o item 4. As reuniões destinadas às manifestações espíritas não estão sempre em boas condições, seja para obter-se resultados satisfatórios, seja para conduzir à convicção. A reuniões mesmo é preciso nisso convir, das quais os incrédulos saem menos convencidos do que quando entraram, fazendo restrições àqueles que lhes falam do caráter sério do espiritismo, em vista das coisas frequentemente ridículas que testemunharam. Eles não são mais lógicos que aquele que julgasse uma arte pelos esboços de um estudante, de uma pessoa pela sua caricatura ou de uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo tem também seus estudantes, e aquele que quer se esclarecer não aure seus ensinamentos em uma só fonte. Não é senão pelo exame e pela comparação que ele pode assentar seu julgamento. Aí então aqui ele fala sobre as reuniões mediúnicas. Kardec, quando iniciou, né, as suas observações, ele viu a futilidade que se, na época, né, trabalhava a mediunidade como brincadeira. Eram reuniões frívolas, onde não tinha, né, finalidade nenhuma. Só em se divertir com aqueles espíritos ali se comunicando. Então, o que é que ele fez? Ele observou para, a partir daí, ele ver a necessidade de um estudo sério. E isso ele demorou trabalhando esses estudos. Ele ia sempre às reuniões, né, que tinha em Paris, as reuniões onde eles organizavam para aqueles espíritos se comunicarem. Foi a partir daí onde ele criou as reuniões sérias, com a finalidade de só participarem quem estava interessado em aprender, em pesquisar que fenômeno novo era aquele que estava surgindo. Aí ele coloca aqui, então nós sabemos que as reuniões elas são sérias, frívolas. Por quê? As reuniões sérias são aquelas em que os espíritos vão trazer algo de útil para as pessoas. E era o que Kardec insistiu, pesquisou e trabalhou e conseguiu chegar até aqui, a nós, essa maravilha, né? Que era a sua missão, né? De trabalhar e de desenvolver esse trabalho para nós. É quando ele diz aqui, que nessas reuniões, aqueles espíritos brincalhões, às vezes, não convencem ninguém. Tem até no YouTube, colocaram um videozinho interessante, em que o pessoal vai a um rapaz, ele sentado, e ele lá adivinhando tudo que a pessoa, sobre a vida das pessoas. Não sei se vocês viram. A pessoa entra lá numa sala, ele fica sentado e fica revelando tudo sobre aquela pessoa que chega. E as pessoas achando maravilhoso. Aí, de repente, tem uma divisória na parede, a divisória cai. E por trás da divisória, vários computadores com o perfil de cada pessoa que entrou, que deu o nome, e ele com um ponto, né, no ouvido, e as pessoas transmitindo para ele tudo o que sabia da vida da pessoa que tinha lá no computador. Veja que coisa, enganando as pessoas. É o que muitos médios fazem, porque os espíritos, eles não ficam 24 horas junto de ninguém, seja espírito que for. Então, aquela pessoa que chega, eu vou de manhã, tem no local onde tem um médium que trabalha, que vai me dizer algo sobre a minha vida. Então, ele está de manhã, está de tarde, está de noite. A hora que eu chegar, aquele espírito está ali me esperando para falar sobre a minha vida. Esse espírito não tem mais o que fazer, mesmo que seja um espírito preguiçoso, um espírito zombeteiro, mas ele não vai ficar o tempo todo ali. Naquele filme, o Ghost, né, nós víamos mistificação eletrônica, pois é, foi. Mas o interessante, Leila, é que eu achei muito interessante isso, porque você vê
como as coisas acontecem. Então a gente viu no filme Ghost, quando aquela senhora, ela fingia que era, né, que estava vendo os espíritos, que estava dando comunicação, até que chegou um momento em que o espírito utilizou realmente do corpo mediúnico. Ali a gente sabe que não é daquela forma, mas a questão é a seguinte, é que ela realmente, quando ela transmite uma comunicação, ela fica em dúvida, ela fica apavorada, com medo, aterrorizada. O que é aquilo que está acontecendo? De tanto brincar, aconteceu a realidade. Então é isso que ele fala aqui. Essas reuniões sérias, ele tem uma finalidade, né? E quando ele fala aqui uma coisa muito importante para nós, que o estudante da doutrina espírita, né, ele quer esclarecer os ensinamentos. E isso a gente não busca só na doutrina. A doutrina é o ponto de partida. Kardec falava isso. Ele diz, se um dia a ciência, as pesquisas da ciência mostrarem algo que a doutrina não tem, siga a ciência. E ele mostra isso. Então nós vemos que até agora a ciência não ultrapassou os ensinamentos da doutrina. Está dentro de tudo que ela nos esclarece. E nós temos, né? Porque Kardec não teve tempo de fazer o trabalho que André Luiz fez. André Luiz é considerado o repórter do além, porque trouxe para nós a vida no mundo espiritual como ela é. Emmanuel e vários, Joana de Ângeles e vários outros irmãos X e vários outros espíritos. Então nós temos todo esse aparato de auxílio para que nós possamos aprender cada vez mais. Agora, nós temos que também saber o que vamos ler, nós temos que ver as bases daqueles, né, autores espirituais, porque também tem muitas pessoas querendo ganhar dinheiro em cima da doutrina espírita, escrevendo muita bobagem, e as pessoas achando que é doutrina espírita, né? E acham que aquilo é o máximo. Pois é, você lê cada absurdo. Pois é, tem que saber separar. Então, quando você pegar um livro, você tem que ver o conteúdo doutrinário desse livro, o autor espiritual, se é confiável, porque nós temos que ter esse cuidado, né? Porque existe a mistificação, como disse, eletrônica, como existe o embusteiro, né? Os médios. Nós sabemos que tem uma médium, né, que no início ela trabalhava muito a sua mediunidade, mas com o passar do tempo, você lê um livro dela, você vai saber o seguinte, é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo livro, é tudo o mesmo conteúdo. Você já começou, já sabe o final da história. Não tem aprendizado nenhum. Certa feita um rapaz chegou aqui em nossa casa espírita, dizendo que era de uma outra instituição aí, querendo... Eu estou divulgando um livro que eu estou iniciando meu trabalho como escritor e tal. Vamos ver o livro, né? Qual é o livro que eu sei? Redescobrindo André Luiz. Aí a gente pegou, deixou o livro lá para nós lermos, né? Pois é. Aí o que acontece? Ele deixou o livro lá para a gente ler. Quando a gente foi ler, sabe o que? É interessante. As pessoas têm uma cara de pau impressionante, viu? Ele pegou, foi só copiar tudo o que tinha nas obras de André Luiz e foi fazendo assim um apanhado. Eu disse, gente, que absurdo, como é que a pessoa faz uma coisa dessa e diz que é um livro que ele escreveu? Um plágio, né? Aí deixa eu ler aqui. Siderak fala o seguinte, que o que a gente está falando, né, que muitas pessoas usam o MIC para falar do seu trabalho, além de muitos cobrarem para expor. Pois é, não é? A doutrina espírita não cobra-se nada por ela. Isso aí é um absurdo, né? Uma pessoa que faz isso não é espírita. A doutrina jamais. Nós somos os apóstolos do passado do mestre. Você tem que fazer o trabalho, tudo isso é voluntário. Quem pode cobrar nada? Se você aceitou fazer esse trabalho, então é doação, é como eu disse, é doação, é caridade que você vai fazer para auxiliar aquela instituição onde várias pessoas vão buscar auxílio, né? E Leila fala, o mentor da médica que eu falei, que o que era o principal, diz que não está mais psicografando. Eu também acho, Leila. Ele deve estar trabalhando com outros aí, sérios, né? Então, é isso que a gente vê. As pessoas, né, mistificando.
mistificando, brincando. Aí a gente tem pena, sabe? Eu vejo essas pessoas, eu tenho uma pena, porque que compromisso está assumindo, né? Olha os débitos que está assumindo. Pois é, né? Como nós enganamos a pessoa. São espíritos levianos. O espírito leviano é aquele que não tem responsabilidade com nada. Brinca com o sentimento do outro, brinca com as pessoas e acha que está tudo bem. Né? E nós sabemos que existem pessoas assim, né? Muito sem responsabilidade nenhuma. Pois tem, meu filho, tem, isso mesmo. E o que a gente tem que fazer? Estamos aqui com esses conhecimentos que Kardec traz, que é para a gente fazer essa separação, como Leila colocou, né? O joio do trigo. O que é o joio do trigo, né? Que tem lá no Evangelho. É por isso que diz, a letra é morta. É esse joio e esse trigo que nós temos que entender, que as pessoas não compreendem. É saber o que você vai reter de bom, como Paulo já dizia, você tem que reter tudo o que é de bom. O que não serve, você joga fora, você deixa para lá. Não é que a gente não leia. É até bom que a gente leia essas coisas, que é para nós termos um discernimento. Nós temos uma lógica, nós não podemos ter preconceito. Nós tem que ter uma avaliação completa. Então, você já leu tal livro? Ah, não, é porque isso aí não tem conteúdo doutrinário. Não, eu gosto de ler. Porque quando você vai comentar, você vai saber o que é que você tem ali para realmente comentar, para saber o que foi colocado. Nós não podemos criar, nós não podemos inventar, né? Que na doutrina não existe o personalismo, né? Isso é muito interessante. Exatamente, não podemos de jeito nenhum, Leila, condenar sem conhecer, de forma nenhuma. Se nós agíssemos assim, agiríamos como os outros, né? Que fazem dessa forma conosco, que não conhece e condena. Então, quando ele termina aqui, não é senão pelo exame e pela comparação que ele pode assentar seu julgamento. E uma coisa muito interessante que Kardec colocou, que é o controle universal, né? Controle universal dos espíritos, aquele controle em que vê onde as comunicações são sérias ou não, né? Isso tem lá no Livro dos Médios. Mais algum comentário, pessoal? Ou podemos passar para o ponto seguinte? Vamos lá, a nossa hora está correndo aqui e vamos tentar finalizar esse ponto. O ponto 5 é a continuação desse quarto. As reuniões frívolas, que nós já começamos a comentar, né? Tem um grave inconveniente para os iniciantes que as assistem. Quando lhes dão uma ideia falsa do caráter do espiritismo, aqueles que não assistiram senão a reuniões desse gênero, não saberiam levar a sério uma coisa que vem tratada com leviandade por aqueles mesmo que delas se dizem seus adébitos. Um estudo prévio os ensinará a julgar a importância daquilo que vem e a separar o bom do mal. E dentro dessas reuniões frívolas, existe uma moda agora, né, atual, em algumas casas espíritas estão adotando, que é a tal da apometria. Apometria não é trabalho de doutrina espírita. É uma terapia complementar, que a pessoa pode fazer como o reiki, fazem em outras religiões, mas a apometria, segundo o próprio autor, no seu livro, ele fala que não é uma prática espírita. E as pessoas confundem e começam a criar aquelas ideias. Eu conheço uma casa espírita, eu conheço mesmo a pessoa, o dirigente, infelizmente, entrou nessa de apometria, e o pior é que dizem que lá fazem curas milagrosas, veja só, e que as pessoas, quando são curadas, retornam e fazem um pagamento por aquilo, em forma de doações. Pense no compromisso dessa casa. Agora, pense numa casa destrambelhada, totalmente sem equilíbrio. É complicado, meus irmãos, você fazer com que essas pessoas que têm um conhecimento, um certo conhecimento, de repente, deixa-se envolver pelos fenômenos e acha que isso é doutrina espírita. Né? É o que ele diz aqui, é a leviandade. Que não existe cura.
A cura está em nós. A doutrina espírita não promete cura a ninguém. Se você chegar numa casa espírita, seja qual o problema for, a cura vai se fazer pela sua transformação, pelo seu esforço. Você pode tomar os passos que tomar, a água purificada, assistir a reunião de manhã à noite, passar o dia dentro de uma casa espírita, fazendo o que você quiser, que você não vai conseguir se você não se modificar. Nós temos que transformar. É um homem velho. Então, como ninguém quer transformar, como é difícil, mudança, ninguém gosta de mudança porque dá trabalho, desarruma tudo e tem que reorganizar. Pois é, então é você quem tem que fazer. De que adianta você levar uma pessoa para fazer um tratamento espiritual se essa pessoa não aceita, se essa pessoa não quer? Vai estar indo ali porque o outro diz, não, você tem que ir. Não é assim que funciona não, meus irmãos. A gente sempre esclarece isso no atendimento fraterno. Quando vem, você conhece a doutrina espírita porque muitos confundem, né? Acha que a Neiva, né, que existe, que é o Vale do Amanhecer, é doutrina espírita. Uma pessoa já disse, você não é igual àquele, né? Eu disse, você já leu alguma coisa sobre espiritismo? Não. Eu disse, não tem nada a ver, é totalmente diferente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali também eles trabalham com a espiritualidade, mas é totalmente diferente do que nós fazemos no nosso trabalho dentro da doutrina espírita. Não tem nada, não tem aquela roupa, não tem nada, né? Então, essas pessoas, por a fé ser tão pouca, por exatamente ritual nenhum, as pessoas por se acharem ainda inferior, achar que não tem condição nem de fazer uma oração, como colocou o Siderac. Ora para mim, mas você não tem condição de orar? Quando a pessoa, fulano, faz uma prece. Eu não sei orar. Peraí, gente, você não sabe elevar seu pensamento a Deus, em agradecimento, em louvor, em socorro? Todos nós sabemos, temos essa condição. Então, quando diz, ora por mim, é porque aquela pessoa está tão carente que não consegue nem fazer uma oração. Então está precisando realmente de um abalo nas estruturas para poder reagir. Então é por isso que as pessoas dizem, então nós para melhorarmos temos que sofrer? Não necessariamente. A evolução não se dá pelo sofrimento. A nossa evolução se dá pelo amor. Mas como nós temos dificuldade de amar, né, o amor que Jesus nos ensinou, então é a dor que vai fazer com que nós temos que crescer e aprender a evoluir e a melhorar. Então, só apanhando, como diz a história, né? Quando você leva na vida várias quedas, é que você se levanta, eita, eu não quero mais cair, eu quero agora ficar em pé. Aí vai tentar ficar em pé, vai procurar as amuletas, né? Aí eu vou ver onde é que eu vou me escorar. Se eu consigo caminhar sozinho, eu vou para a doutrina espírita. Se eu não consigo, eu vou precisar de muletas. Então eu vou para outras religiões onde tem muletas, que são aquelas pessoas que vão estar do meu lado. Você tem que fazer. Se você não fizer, você vai para isso, você vai para aquilo, vai acontecer isso e isso com você. Então, como já não conseguimos caminhar cambaleando, então nós chegamos na casa espírita e sabemos que temos que aprender a andar equilibrado. Então vamos aprender esse equilíbrio dentro da doutrina espírita, dentro desses ensinamentos, não é isso? Então essas reuniões frívolas, ela tem mais prejuízo do que auxílio, né? Quando as pessoas acreditam em tudo aquilo que se coloca, né? Você acha que uma cartomante vai dizer, a sua vida você vai ficar rico, pobre, vai casar com isso, vai ter carro, vai ter isso? Nós temos uma programação reencarnatória, meus amigos. As pessoas desconhecem isso. Não aceite sua programação reencarnatória. Você veio para passar por essa situação. Agora você vai ter que lutar nela para sair da melhor maneira possível. Não se acomodar, como foi colocado mais acima, né? Então, vamos concluir no ponto 6, né, que ele coloca. O mesmo raciocínio se aplica àqueles que julgam o espiritismo por certas obras excêntricas que não podem dele dar senão uma ideia incompleta e ridícula. O espiritismo sério
não é mais responsável por aqueles que o compreendem mal ou o praticam incessantemente, do que a poesia não é responsável por aqueles que fazem malversos. É deplorável, disse, que tais obras existam, porque elas comprometem a verdadeira ciência. Coisa linda, né? Sem dúvida, seria preferível que ele não tivesse senão obras boas, mas o maior erro cabe àqueles que não se dão ao trabalho de tudo estudar. Todas as artes, todas as ciências, aliás, estão no mesmo caso. Não há sobre as coisas mais sérias tratados absurdos e cheios de erros? Porque o Espiritismo seria privilegiado a esse respeito, sobretudo em seu início. Se aqueles que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite e o que ele rejeita, e não o acusariam daquilo que ele repudia, em nome da razão e da experiência. Então Kardec finaliza, né, chamando a razão, né, o raciocínio, a razão. Nós temos que ter a nossa fé raciocinada. É como ele diz, nós temos que pesquisar, nós temos que analisar, nós temos que estudar, nós temos que buscar e ter o melhor, como ele falou. Será que o Espiritismo é culpado por ter pessoas que se dizem espíritas, fazem, né, de uma casa espírita trabalhos, rituais, como foi colocado aí, certas, né, atitudes que não condizem com a doutrina? Não, do Espiritismo não é culpado. É o que as pessoas se enganam quando diz, mas você não é espírita? E daí? Mas fulano não é espírita? Ele fez isso. E daí? O que é que a doutrina espírita tem a ver com isso? Oi, diz aí. Pois é, mas tem aquelas pessoas que dizem assim, você é espírita, você tem que ser perfeito, você não pode errar, você não pode ter um deslizezinho. Estamos ainda imperfeito, né? Estamos ainda aqui caminhando. Então é o que Kardec coloca. Muitos espíritas falem, meus irmãos. Por quê? Porque estão ainda nessa condição de muitos necessitados, né? Mais do que nós. E precisamos orar por essas criaturas. Chico colocava isso muito bem, né? Aquela história da irmã que ia buscar uma feirinha todo mês e não era necessitada. Aí chegam para Chico e dizem, Chico, ela vem todo mês buscar, mas ela não precisa. Ele está treinando para a próxima reencarnação dela, quando ela vai vir necessitada. Então somos nós ainda, muitos necessitados. Então nós ainda cometemos, né, deslizes. E aí depois nós nos pegamos consertando. O certo é a gente tentar se esforçar para não cair no deslize. Mas é difícil porque nós estamos nessa condição. E às vezes, né, nós damos brecha e agimos e culpamos os espíritos, mas a culpa não é de ninguém, é simplesmente nossa. E quando ele finaliza, que ele diz que se existem, né, tratados da ciência que têm absurdos, a doutrina espírita ia ficar de fora. Por quê? Né? Sempre algo que desperta, que mostra a realidade, vai sempre haver alguém que queira macular. E é o que aconteceu com a doutrina, quando houve o Auto de Fé de Barcelona, né, que queimaram aqueles livros. Por quê? Despertou, mostrou que você é quem tem que fazer o seu trabalho. O trabalho é seu, não é de ninguém, não é do outro, né? E também quando diz que, aqui para finalizar, se aqueles que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberia que ele admite e o que ele rejeita. Pois é, falta de conhecimento. Falta de estudo. Em tudo nós temos que nos prepararmos, tirarmos as nossas ideias, né? Não estarmos abertos, sempre temos que estar abertos a mudanças, ao novo. A pessoa que se fecha, a pessoa que não aceita mudança, essa pessoa, a tendência dela é ficar estacionada. Porque o mundo, aí a doutrina espírita é progressista.
Será que nós iríamos ficar parados com a doutrina espírita desde o início, como ela surgiu? Não, veja a mudança que houve, né? O quanto de evolução dentro da doutrina espírita. Ela não fica estacionada. Tem pessoas que dizem, a doutrina espírita é a mesma coisa, mas não é mesmo, então é porque você não estuda. Então, porque você é aquela pessoa, você é quem é a mesma, você é que não deu mais nenhum passo, continua acomodado. Então, meus irmãos, esses foram as noções preliminares, né, do livro O que é o Espiritismo, colocada para nós. Se alguém quiser complementar com mais alguma coisa para nós fecharmos, né? É legal, porque aí às vezes a gente fala e fica alguma coisa solta. Se vocês quiserem colocar aí para auxiliar a finalização. Então, isso é o que Kardec trouxe para nós, né? Em 155 anos passados, e tão atual e tão moderno, né? Então, é bom, é maravilhoso esses estudos, porque como ele mesmo fala, se nós não estudarmos, nós não iremos evoluir, não é isso? Então, alguém aí que gostaria de fazer a nossa prece final, que eu já fiz a leitura, falei que só esse tempão todo. Será que alguém quer levantar a mãozinha para fazer a nossa prece de encerramento? Ah, ok. Olha, 2 voluntários, maravilha. Eu estou aqui passando, aí depois eu retorno para a gente finalizar. Passando, meu amigo. Boa noite, companheiros. Boa noite, Luísa. Parabéns pela forma como você aborda o Espiritismo. Parabéns a Leila, Claudenice, a Ludana, o Rogério, que participaram ativamente. E realmente é este o caminho para o estudo da doutrina. E vamos aproveitar o ambiente aberto, claro, confortável, relaxar em nossas poltronas e dizer: Senhor, te agradecemos por tudo que nos deste nesta noite. Esta alimentação que caiu de tua mesa, para que os nossos espíritos se tornassem fartos de conhecimento e de sabedoria, Senhor. Permite-nos manter esta sala harmoniosamente como esteve até agora. Vai-nos, Senhor, a tua luz para nos guiar nos caminhos trevosos em que estamos, corrigindo os nossos caminhos diante de ti, Senhor, e que possamos ser os espelhos a refletir a tua imagem. Que assim seja, que Deus nos abençoe.